Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o terceiro episódio da nossa série sobre grandes cardeais do século XX. No episódio passado nós falávamos de um brasileiro, do nosso querido cardeal Leme, e hoje justamente eu escolhi, na ordem cronológica, também um alemão. Eu moro aqui na Alemanha e de certa forma, né, é uma alegria para mim também poder prezar grandes pessoas desse país onde eu moro. E a figura que eu escolhi hoje é a figura do Beato, já beatificado. Em 2005 ele foi beatificado pelo Papa Bento, seu compatriota, do grande arcebispo de Münster, que é uma cidade grande aqui do norte da Alemanha, e cardeal. Ele morreu dias depois de ter recebido o chapéu cardinalício, Clemens von Galen. O cardeal von Galen é mais ou menos em personalidade e em temperamento o oposto do nosso cardeal Leme brasileiro, né? Ele era um homem de família da alta nobreza, inclusive a gente vê nas suas fotos, ele tem uma presença pessoal, uma seriedade, quase assim uma austeridade, né, no seu rosto, que impressionam muito. Era um homem de uma inteligência excepcional, inclusive tinha até dificuldade na escola porque ele geralmente sabia mais do que os professores, estudou em vários dos grandes centros europeus da época. Filho de uma família de 13 irmãos, gente muito católica, os pais muito católicos, e cresceu numa época extremamente difícil, ou seja, né, a Alemanha que ele viveu é completamente diferente do Brasil que o cardeal Leme conheceu. Enquanto o cardeal Leme tinha, né, inclusive, muito bom humor, gostava de contar histórias, o cardeal von Galen era conhecido pela sua austeridade, que vinha muito, inclusive, né, da dificuldade que ele sempre encontrou na vida. Ele também teve uma vocação já cedo na vida, entrou para o seminário ainda bastante novo, mas numa época em que o governo da Alemanha, no final do século XIX, era um governo profundamente anticlerical. A Alemanha tinha acabado de fazer a sua unificação em 1870 e o chanceler da Alemanha na época, o famoso von Bismarck, era um homem brilhante no sentido político, mas um homem extremamente, vamos dizer assim, amoral. E uma das coisas que ele fez foi uma grande luta pela secularização contra católicos e protestantes, né? Ele era extremamente anticlerical, ao ponto de as escolas serem fechadas, os mosteiros serem fechados, né? As pessoas, os sacerdotes ou os pastores protestantes terem, enfim, a sua vida, né, muito reduzida. Não era um caso de prisão, não era um caso de sofrer violência física, mas sim um caso de uma restrição à liberdade muito grande. E por isso a família do cardeal von Galen mandou ele estudar em outros países, onde ele podia estudar então em escolas católicas, e quando ele voltou à Alemanha, ele estudou com jesuítas, inclusive, ele voltou já com essa missão, vamos dizer assim, com esse quase temperamento e personalidade de ver a vida de sacerdote como uma luta. E nesse sentido, me parece, o exemplo dele muito forte é essa realidade da luta espiritual. Ou seja, um sacerdote, uma pessoa religiosa, uma freira, mas também, né, o leigo católico, não pode nunca ser o que o Papa Francisco hoje sempre nos lembra, né, um acomodado. Uma pessoa que vive na sua zona de conforto, diz o Papa Francisco, né? Uma pessoa que acha que a sua vida católica, a sua vida, enfim, né, vocacional, vai ser sempre, né, um mar de rosas, e toda dificuldade, por exemplo, é vista como uma grande tragédia, uma grande ameaça, né? E a gente tem que procurar viver assim, sobreviver da melhor forma possível e fazer, enfim, né, a vida fácil. O cardeal von Galen é justamente o remédio para esse tipo de tentação. Ele já desde novo, foi ordenado ainda muito cedo, encarava a sua vida sacerdotal como uma luta. Uma luta não no sentido da agressividade, não no sentido da violência, inclusive, né, ele nunca foi pessoa de violência verbal, por exemplo, mas uma luta no sentido espiritual. Existe na história essa luta entre o bem e o mal, e eu, como sacerdote, estou aqui como um soldado. Inclusive é uma ideia, né, que está ligada ao próprio sacramento, por exemplo, da crisma. A gente, né, é crismado, é confirmado como soldado de Cristo. Isso falta muito hoje em dia, talvez, né, na nossa vivência religiosa.
Essa luta, de novo, não nos leva à radicalização, à polarização, né? A agressividade, absolutamente, é uma luta contra o pecado, não é uma luta contra a pessoa, ele falava isso muito claramente, é uma luta contra o pecado que está em mim, o pecado que está, enfim, né, presente no mundo e nas pessoas. A nossa luta é espiritual, não é contra o outro, mas sim contra o pecado que a todo momento está, enfim, né, nos ameaçando. E ele foi, então, inclusive, a sua própria formação, né, fez dele logo cedo uma personalidade dentro da igreja alemã. Ele foi mandado para Berlim, já em 1906, foi pároco em Berlim, de uma paróquia de Berlim. Berlim já era a capital da Alemanha nessa época, e claro, Berlim já era, como é hoje, uma cidade imensamente cosmopolita. Então em Berlim ele encontrou todo tipo de problemas sociais, de problemas políticos, inclusive, né, se deu muito com a comunidade judaica de Berlim, com a comunidade protestante, que é quase maior em Berlim do que a comunidade católica. Ele era uma pessoa de novo, uma formação intelectual tão forte, tão poderosa, que sabia, né, vamos dizer assim, se mexer muito bem nesse mundo completamente cosmopolita e variado da capital da Alemanha na época. E como pároco, ele logo mostrou essa sua capacidade de luta, né? Os empreendimentos que ele fez no sentido justamente de melhorar a vida social, de enfrentar, enfim, né, as mentiras políticas, de fazer da sua paróquia um centro de vida espiritual, de sacramentos, de retiros, de cursos, enfim, né, de todo tipo de trabalho social pelas pessoas em Berlim que são, né, refugiados, pobres, trabalhadores, enfim, deixados de lado pelo governo, no sentido do bom ecumenismo, da boa relação interreligiosa. Ele era admiradíssimo por grandes protestantes e judeus da sua época, inclusive, né, fazendo, por exemplo, atividades intelectuais que reuniam judeus, protestantes, católicos e pessoas ateístas também, ateus dessa época. A sua vida era vista como uma luta. Eu não estou aqui para descansar, eu não estou aqui para, enfim, né, procurar o meu conforto, eu não estou aqui para ser admirado, eu não estou aqui para fazer a minha reputação e a minha carreira, eu estou aqui para lutar. Ele era, de certa forma, nesse sentido, quase temido, vamos dizer assim, né, já pelo governo da Alemanha da época, porque ele era uma pessoa que falava claramente, sem medo de nada. E esse vai ser, inclusive, o seu lema quando ele é feito bispo, em 1933. O seu lema vai ser, né, não tenhas medo, não tenhamos medo, né? E isso vai ser a palavra-chave da sua vida. Ele é um homem sem medo. Se conta muito que os nazistas, posteriormente a gente vai ver, né, andavam com ele assim com um receio, porque ele era uma pessoa, inclusive, muito grande. Ele era um homem muito alto, muito forte, e até fisicamente, de certa forma, né, se impunha. Bom, ele é feito bispo da cidade de Münster em 1933, uma outra grande cidade do norte da Alemanha, e em 1933 é o mesmo ano no qual o Hitler chega ao poder. A gente sabe que o Hitler chegou ao poder eleito, não eleito diretamente. Aqui na Alemanha até hoje é assim, se elege para o parlamento, né, e o partido que ganha, então, o maior número de votos, o seu chefe do partido acaba sendo chanceler. O partido nazista não ganhou o maior número de votos, mas ganhou o segundo, terceiro maior número de votos, e por isso ficou muito importante no parlamento. Permitiu aos nazistas, né, de certa forma, entrarem no parlamento, e 2 anos depois eles fizeram então um golpe de Estado pelo qual Hitler se tornou realmente ditador da Alemanha. Portanto, todo o tempo de bispado do von Galen foi o tempo da ascensão do nazismo na Alemanha, né? Na época, a gente precisa sempre se lembrar, o comunismo já era uma realidade na União Soviética desde 1917, e o comunismo já tinha mostrado, né, toda a sua barbaridade, toda a sua crueldade, toda a sua ditadura, não só na própria Rússia, como nos países, né, que a Rússia tinha acabado engolindo para si, como a Lituânia, por exemplo, a Bielorrússia, a Ucrânia. Os ucranianos tinham sofrido já na década de 1920, né, perda de milhões de pessoas por fome, né, o governo soviético. Portanto, a situação era uma situação altamente dramática, e o von Galen era, nesse momento, sobretudo um anticomunista,
mas ele vê imediatamente o que o nazismo significa, né? Não só para a Alemanha, que ele ama, ele é um grande patriota, como teologicamente e filosoficamente. E ele vai começar, como é típico dele, né, a falar com toda a sua autoridade, mas ele tem um conhecimento que dá a ele, isso é muito importante para a gente também, né? Não falar sem saber, não falar emocionalmente, não falar só com o sentido de agredir ou de, enfim, né, provocar. O que ele fala, ele sabe o que ele está falando. E, portanto, não há como o inimigo, de certa forma, contradizer, né? Porque não está se tratando ali de uma coisa emocional, e sim de uma coisa fundamentada. E ele, então, vai dedicar o resto da sua vida, ele vai morrer 1 ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, toda a sua vida como bispo, arcebispo e cardeal. O cardeal ele é feito nos últimos dias, inclusive é um tributo a ele, né, que o Papa Pio XII faz, vai ser na luta contra o nazismo dentro da Alemanha. Uma luta que é a partir da igreja, ele não é um político, ele usa as armas que ele pode usar, que são sobretudo os seus famosíssimos sermões. Ele fazia sermão em praça pública, né? Ele vinha para fora da igreja, no púlpito, e falava claramente no meio da Alemanha nazista, ali publicamente, no microfone, contra as medidas nazistas. Ele não está fazendo também um partido político, ele não está fazendo um sermão, né, contra o partido ou contra a pessoa, ele está falando do que está errado naquela situação. E, sobretudo, ele vai ser reconhecido como grande defensor da dignidade humana. Os seus pontos principais no nazismo são como o nazismo agride e desrespeita a dignidade da pessoa humana. Portanto, ele vai falar, né, contra a perseguição dos judeus, ele vai falar sobretudo contra a eutanásia que os nazistas fizeram, né, vamos dizer assim, numa quantidade ou perdão, gradação, minhas palavras português, me perco às vezes com o português, imensa quantidade de pessoas, enfim, né, deficientes que os nazistas matam em hospitais e centros específicos para isso. E ele vai ser um grande paladino, o cardeal von Galen, da defesa dos direitos humanos, da defesa da dignidade humana. A gente sabe, depois da guerra, quando essa documentação, esses arquivos foram abertos, né, que a Gestapo, a polícia, secreta dos nazistas, teve várias vezes ordens de prendê-lo, inclusive a Gestapo entrou várias vezes na sua casa, na igreja, etc., né? E ele nunca foi preso durante a guerra. A gente vê a força que esse homem tinha. Ele tinha uma popularidade, enfim, sobretudo no povo simples ali da cidade, e uma figura pública de tal forma sólida e respeitada que os arquivos mostram, né, que os chefes nazistas acabavam dizendo: vamos deixar ele preso em casa, que foram o que fizeram, deixaram ele em prisão domiciliar, e quando a gente ganhar a guerra, que é a hora que eles esperavam que acontecesse, né, a gente vai fazer com ele, então, inclusive isso aconteceu com outras pessoas também, que tinham a sua categoria, a gente vai fazer um show internacional, né, do seu tribunal e do seu enforcamento para o mundo inteiro ver. Então a ideia era que ele era grande demais para ser simplesmente preso, mandado para um campo de concentração e morto, né? Tinha que se fazer dele assim enfim, né, um teatro, vamos dizer assim, para que o mundo visse como os nazistas se vingavam dos seus inimigos. E isso foi o que permitiu a ele sobreviver. Ele passou a guerra toda, né, preso em casa, mas a resistência contra o nazismo existia também dentro da Alemanha, e ele era, claro, parte dessa resistência, e eles conseguiam meios, então, né, de se comunicar com ele, dele mandar sermões, inclusive de dar ordens, né, ao clero diocesano. A prisão dentro de casa não significava para ele muito nada. Dizem, inclusive, que ele, né, saía de casa disfarçado, mas isso até hoje não se consegue provar, porque essas coisas acabam ficando escondidas de tão secretas que eram, né? Mas ele, enfim, mesmo preso dentro de casa, continua sendo, durante toda a Segunda Guerra Mundial, o cardeal von Galen, chamado nessa época já o Leão de Münster, porque mesmo preso ele é ainda, né, um dos grandes líderes da resistência alemã contra o nazismo.
vai sofrer muito pessoalmente. Ele, por exemplo, fica doente, mas não pode se tratar, né? É proibido de ir ao médico, enfim, todo tipo de represália se faz. Os nazistas tentam muitas vezes também denegrir a sua imagem, o que geralmente não funciona muito porque ele é muito conhecido e querido de todos, né? Tentam o mais possível cercear suas atividades e isso, claro, né, atrapalha muito a que ele realmente consiga ter uma voz mais presente, mas tão importante, tão conhecido ele era e tão eficiente era o seu movimento de resistência que, por exemplo, os seus sermões foram passados de mão em mão da resistência fora da Alemanha, levados para a França, da França para a Inglaterra. Os ingleses, embora a grande maioria protestante, né, imprimiram esses sermões e os aviões ingleses sobrevoando a Alemanha durante a guerra deixavam cair caixas e caixas com papéis, né, com esses sermões impressos nas grandes cidades para que as pessoas alemãs pudessem ler então os sermões do cardeal von Galen. Muitas pessoas que viram, que tiveram presente, né, enfim, nesses acontecimentos, se lembram, né, dessas milhares de folhas de papel caindo do céu e como eles então já ali passavam esses sermões uns para os outros, né? E era a forma que os próprios alemães antinazistas tinham de ter algum encorajamento, né? De ter alguma liderança, ou seja, mesmo preso dentro de casa, esse homem era o líder de uma grande parte da igreja alemã. É preciso dizer também que uma enorme parte do seu sofrimento era estar não totalmente sozinho, mas em grande parte sozinho dentro do episcopado alemão da época. O episcopado alemão não era pró-nazista, né? Não há casos de um bispo alemão que fosse, por exemplo, membro do partido nazista, era claramente antinazista, mas era fraco, infelizmente. A grande parte dos bispos alemães de certa forma preferiu o silêncio, preferiu, enfim, né, esperar para ver o que vai acontecer. Sim, falavam, mas na medida do possível era assim, né, vamos dizer assim, procuravam uma adaptação, uma coexistência, porque tinham muito medo da situação. E o von Galen, nesse sentido, era uma pessoa que se destacava dos seus irmãos bispos, né? Muitos, inclusive, o atacavam, diziam que aquilo era temeridade, que ele não devia fazer assim. Outros o admiravam, mas não falavam nada, porque tinham medo do que podia acontecer com eles mesmos, né? E esse, assim chamado, Leão de Münster, muitas vezes se viu sozinho, ele sabia perfeitamente que ele podia morrer a cada dia, era só entrar um agente ali, dar um tiro nele, ele estava nas mãos dessa gente, né? Mas ele não se calou, sem nunca entrar na política, sem nunca ser ideológico, sem fundar um partido, sem sair nunca da sua missão de cardeal, de arcebispo na época, perdão, da sua missão espiritual, da sua missão religiosa, mas a partir disso, a sua palavra como pastor, como líder justamente espiritual, foi, para alguns historiadores alemães, né, a voz mais forte na resistência alemã contra o nazismo. Ele era admiradíssimo por judeus, por protestantes, inclusive era muito amigo dessa gente, né? Quando a guerra acabou e os nazistas então perderam, a sua figura virou uma figura de herói. A Alemanha mesmo, né, estava completamente arrasada no fim da guerra, mas os aliados que entraram na Alemanha, os franceses, os ingleses, os americanos, quiseram, de certa forma, fazer dele, né, assim, quase uma figura política. Ele teve, inclusive, oferecimentos, né, de assumir cargos políticos no pós-guerra. Ele não aceitou isso e disse: eu permaneço bispo, é isso que eu sou um sacerdote, eu sou um bispo e eu vou continuar agora a minha função, a mesma que eu tive. E, portanto, nos meses depois da guerra, ele viveu, né, um ano depois da guerra, ele, por exemplo, usou a mesma força que ele tinha usado antes para criticar muitas vezes maus tratos dos americanos, dos ingleses, dos franceses contra prisioneiros alemães, sobretudo soldados, meninos, né, pessoas que sofriam muito. Ele foi completamente imparcial, sobretudo os soviéticos que entraram em parte da Alemanha, ele criticou também, não se calou da mesma forma que ele não se calou antes contra os nazistas, ele não se calou agora também contra os comunistas e, inclusive, contra os aliados que estavam ali não só ajudando a Alemanha, como, de certa forma, bajulando, né, essa pessoa tão grande. Não se deixou vender, não se deixou corromper, não se deixou calar.
e foi feito cardeal pelo Papa Pio XII, inclusive as palavras do Papa são essas, né? O chapéu cardinalício para você é quase supérfluo, né? Você não precisa disso. A sua qualidade humana e a sua qualidade como pastor da igreja é tão grande que, de certa forma, o título de cardeal se sente até honrado de ser dado a você, né? E ele morreu dias depois de ter voltado de Roma, ter recebido esse título. Morreu na sua casa até os últimos instantes, morreu de repente, ainda, né, ocupado em assumir e cumprir esse seu papel de líder espiritual da igreja alemã. É um personagem realmente fora do comum, foi beatificado aqui na Alemanha pelo Papa Bento XVI, um alemão, foi uma festa muito grande, né? Uma alegria muito grande para os alemães, que inclusive muitos se lembravam ainda dele, e é uma figura assim de um clérigo, um sacerdote, um bispo e um cardeal que realmente assumiu a sua missão dificílima, sofreu muito, né? Medo constantemente pela sua própria vida, e no entanto fica assim, como disse o Papa Bento na homilia, né? Fica assim naquele momento de tanta escuridão na história da Alemanha, fica assim como uma estrela brilhante, né? Que diz o que a gente deveria ser, o que a gente pode ser quando a gente realmente é fiel à graça de Deus, como a graça de Deus atuou na autoridade espiritual e moral desse homem, né? Que o Beato von Galen rogue por nós, rogue sobretudo pelos nossos sacerdotes, sobretudo pelos nossos bispos, né? Nessa sua luta profundamente fiel e não corrupta pela igreja, né? Pela pessoa humana. Um grande abraço, até o próximo encontro.